Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E entre planos, emoções e intenções, hoje eu quero falar com vocês sobre o planejamento com alma. Dá para ser profissional e pessoal ao mesmo tempo? E aí aqui eu quero dizer, será que dá para ser profissional e verdadeiro ao mesmo tempo? E a resposta é sim, ao menos de acordo com a metodologia de planejamento que eu desenvolvi e com o que eu acredito que seja o planejamento de carreira. Quando a gente pensa no aspecto do planejamento, a verdade é que ainda existe um grande preconceito do que seria planejar. Da mesma maneira que ainda existe muito preconceito sobre o que seria gerenciar. Então, a gente parte da ideia de que o planejamento é frio, distante e extremamente pragmático. Assim como a gente também parte do pressuposto de que o verdadeiro líder, o verdadeiro gestor, ele é frio, ele é 100% pragmático. Ele tem uma performance que realmente é muito conectada àquilo que a gente tem no imaginário do mundo, do ambiente corporativo. E veja bem, é claro que essas características, elas são extremamente importantes e necessárias no planejamento e na gestão. Mas a gente não pode se esquecer que habilidades como a escutativa, a empatia, elas são igualmente importantes no planejamento e também na gestão. Pensando no planejamento de carreira, então, eu vejo que planejar com alma a sua carreira é conseguir unir a razão e a emoção. É entender que é falsa a dicotomia que separa a vida pessoal e profissional. E, ao meu ver, se o planejamento sempre começa no autoconhecimento, o planejamento que dá certo, ele tem uma grande dose de intencionalidade. Então, é aquele planejamento que realmente considera quem nós somos e onde nós queremos chegar. Mas como então mesclar esse profissional e esse pessoal dentro de um planejamento? É realmente, olhando para o aspecto macro, entender que a sua vida tem o lado pessoal e o lado profissional e eles precisam se complementar. Mas olhando especificamente para a vida profissional, trazer o pessoal para a vida pessoal, eu acredito que seja justamente trazer os seus valores para a sua vida profissional. Então, é claro que na hora do planejamento, a gente vai utilizar técnicas como a técnica SMART, o 5W2H, a análise SWOT. Nós vamos analisar tudo isso, nós vamos fazer tudo isso. Mas é também trazer a sua essência. Porque no final do dia, todos nós estamos servindo algo a alguém no mercado. Se vocês nunca pensaram sobre isso, gravem isso. Você está o tempo inteiro servindo algo a alguém. Eu disse aqui no mercado, mas na nossa vida como um todo, a gente sempre está servindo algo a alguém. Por que não servir algo que toca o seu coração? Por que não servir algo que você realmente acredita? Alguém que você realmente respeita, alguém que você realmente se solidariza, ajudando assim a solucionar uma dor que realmente é importante aos seus olhos. É isso que é planejar uma carreira com alma, do meu ponto de vista. É realmente entender que dentro de você existem talentos, habilidades. Volto nessa questão dos valores, porque valores e ideologia tem tudo a ver com essa conversa de hoje. E é justamente a partir desse ponto estabelecer metas que sejam realistas. E não só realistas de acordo com os números, que isso é obviamente é importante, mas que sejam realistas com aquela pessoa que você quer ser, com aquilo que você quer fazer. E aí, se você precisa da SWOT para te ajudar a estabelecer um passo a passo estratégico, quando a gente pensa pelo lado mais pragmático do planejamento, aqui você deve recorrer à sua intuição. A nossa intuição sempre sabe o que a gente quer, ela sempre sabe para onde a gente deve ir. Às vezes ela se manifesta em sonhos, em pensamentos. Às vezes ela se manifesta literalmente em alguém que vem e fala aquilo que você precisava escutar, mas que você não estava querendo. É assim que você traz a sua verdade. O problema é que muitas vezes a gente não vê a intuição como uma ferramenta de liderança ou de gestão. A gente vê ela muito mais como uma fragilidade. A gente vê ela muito mais como uma feminice,
né? E toda vez que a gente fala em feminícios, já parece que a gente está diminuindo aquele elemento discutido. E é isso que a gente precisa entender, que o feminino, ele tem espaço. Você, mulher, tem espaço e precisa ter voz ativa dentro da sua carreira. E é esse equilibrar a análise de dados com a sua escuta interna que é planejar com alma. Planejar com alma, planejar com calma. Planejar de uma maneira que você chegue aonde você deseja, aonde você sonha, aonde você espera chegar. Eu costumo dizer, quem me acompanha aqui ou nas mentorias, estou falando quem me acompanha porque já deve ter escutado eu falar isso em algum momento. Eu realmente acredito que o futuro da advocacia é feminino. E ele não é feminino porque já somos maioria. Ele é feminino porque ele vai ter essa alma. Ele é feminino porque as habilidades que sempre foram negadas, que sempre foram tidas como ruins, cada vez mais ganham espaço. Vou chamar aqui na conversa a minha amada negociação, ou ainda os meus queridos métodos consensuais, porque não é só a negociação, temos aí a mediação, a conciliação. Se a gente parar para pensar, a lógica, certo, dessa forma de solução de conflitos é a escutativa, é o respeito, é a autorresponsabilização, é uma forma de solucionar conflitos que coloca o litígio num segundo plano, porque coloca num primeiro momento o entendimento do que está acontecendo e uma autocomposição ali entre as partes, ainda que às vezes exista, como por exemplo, no caso ali da arbitragem, um terceiro, né, o árbitro que vai tomar uma decisão, aí já é um método heterocompositivo, mas não vamos entrar nessa seara, não vamos nos aprimorar tecnicamente nisso. O que eu quero dizer é que tudo isso para mim mostra o quanto o feminino tem ganhado espaço local de fala na advocacia como um todo. Além disso, nós também temos os indicadores que mostram o quanto gestoras mulheres têm obtido sucesso trazendo as suas características pessoais para a gestão, para a liderança, para o planejamento. Então, me parece que mais do que nunca é hora da gente planejar com alma, porque esse equilíbrio entre profissional e pessoal, para mim, de alguma maneira, é muito o equilíbrio entre o masculino e o feminino. É o equilíbrio entre energias que precisam ser complementares. Porque enquanto a gente também ficar antagonizando profissional e pessoal, masculino e feminino, racional e emocional, nós não vamos a lugar algum. Mais do que nunca é hora de justamente planejar com alma, equilibrar, entender que vida pessoal e profissional se complementam em uma só vida, mas também se misturam dentro do planejamento que você faz da sua advocacia. Enquanto você não escutar o seu real chamado, você não vai ser totalmente completa. E isso não sou eu te gorando, tá? Isso daí é só a realidade mesmo, são os fatos. É fácil. Gente, o Código de Processo está fazendo 10 anos, né, agora. E eu me lembro, quando ele chegou, eu já buscava muito a mediação, de alguma maneira, mas muito enquanto advogada, com os advogados das outras partes, né? Então, uma composição mesmo. E eu me lembro a primeira vez que eu entrei no Sejusc, aqui da minha comarca, e toda essa trajetória aí agora de 10 anos frente a buscar mesmo a mediação. Eu fui chamada de tudo nessa vida. Inclusive, se vocês quiserem saber, isso daqui não é espaço de desabafo, mas eu vou abrir meu coração para vocês. Até já escutei que eu tinha medo de contestar um processo, uma vez que eu tentei conversar com um colega advogado. Entendeu? Até isso eu já passei. Mas tudo bem, não carregamos mágoas, né, gente? Só um pouco. Mas, assim, falando sério aqui, então eu entendo o que é tentar trazer a sua essência. Quando eu fui começar a falar sobre planejamento, olha, foi a mesma coisa, entendeu? Mas por que que ela está falando sobre isso? Será que a advocacia não está dando certo? Será que ela não sabe? Porque aí você junta, né, gente? A pessoa ela quer falar de planejamento e ela quer mediar. Quer dizer, era o combo perfeito para chacota profissional. Mas eu acreditei naquilo que eu queria. E eu acreditei naquilo que a minha intuição dizia que era o meu caminho. Não foi
fácil. Não foi fácil. Existiram alguns momentos, vou dividir aqui isso com vocês. Vocês já assistiram aquele filme da Tsunami? Onde a onda vem e as pessoas ficam se debatendo debaixo d'água, nos coqueiros, nas cadeiras da praia. Vocês já assistiram esse filme? Tem essa cena. Durante muito tempo eu me senti como uma daquelas pessoas sendo jogada de um lado para o outro em cima dos coqueiros, entendeu? Os coqueiros eram as situações profissionais adversas, a água eram todos os problemas e eram problemas me jogando em cima de problemas e eu assim só tentando procurar algum lugar para me segurar. Essa foi a minha realidade. Por isso, inclusive, que eu gosto tanto de mentorar hoje, para falar para vocês que vai dar tudo certo e para de repente ser uma boia salva-vida, um bote salva-vida, quem sabe até mesmo, para vocês que estão nessa jornada. Mas é isso. Planejar com alma não é fácil, mas planejar sem alma é um erro. Então, eu recomendo que vocês assumam a verdade de vocês, a força da mulher que sente, que pensa, que decide, que age. E isso é justamente um convite para que você planeje com presença, com estratégia e com humanidade. E diferente do que eu faço, ou do que eu fiz em outros podcasts, eu quero terminar o de hoje, além de agradecendo vocês, com uma pergunta. E eu quero, se possível, que vocês me respondam essa pergunta, seja aqui nos comentários, seja lá no direct, onde você se sentir mais confortável. O que você está planejando hoje? O que você está planejando hoje? Te inclui de verdade? O que você está planejando hoje te inclui de verdade? Traz os seus sonhos, a sua verdade, aquilo que você quer estar vivendo daqui 10 anos? Porque há 10 anos atrás, quando eu estava lá, no meu próprio universo de tsunami profissional, eu estava lutando por algo que eu acreditava. Dentro de mim, eu tinha certeza que ia dar certo. Não por pensamento poliana, não, tá? Nunca fui poliana, mas por realmente uma certeza de que eu estava usando a técnica correta e de que eu estava buscando uma coisa que eu acreditava. Hoje, você pode olhar para daqui 10 anos e falar que você está no caminho? Você não precisa ter um indicador, tá? Eu não tinha um indicador lá em 2015. Eu tinha 3 anos de formada e nenhum indicador muito positivo, para ser sincera com vocês. Aliás, eu tinha um indicador positivo. Eu já vivia, né, da minha vida profissional, da minha advocacia, era um indicador positivo. Mas, assim, o passo que eu queria dar não era muito, não. Entendeu? Sendo honesta. Mas eu acreditava. E aí fica a questão, novamente. O que você está planejando te inclui de verdade? Você se vê na vida que você está construindo daqui 10 anos? Porque se você não estiver se vendo, para agora. Não continua não, porque você vai estar planejando um grande fracasso e uma grande tristeza. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio. Esse episódio que eu realmente acredito que ele tem potencial para ser um chapalhão para muitas de vocês. E se ele fez sentido para vocês, como vocês já sabem, não deixem de curtir, comentar, compartilhar. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê no próximo episódio.